Opa! Opa! Própolis. Obrigado, produção. Vamos para mais uma? Mais um pouquinho de textos comentados. Por que a gente está fazendo textos comentados? Para que a gente possa expor, para que eu possa expor de que forma o conhecimento agregado, o objetivo comercial, né? Lembrando que a 2x2 produtora é uma produtora que vive de produção teatral, né? Ou seja, a gente cobra para se apresentar. Então, de que forma a gente... eu elaborei os textos que fossem comercialmente viáveis, utilizando temas transversais, atrativos, focados em um determinado público que eu intencionei, né? Isso eu tenho plena clareza que vai ser muito importante para vocês que estão estudando, né? Para conseguir entender da onde vêm todas as coisas, né? Da onde vêm todas as coisas para se transformar num texto, que a coisa assim não é somente dom ou inspiração. Tem muito dom, tem muita inspiração, mas tem muito trabalho e pesquisa sobre o assunto, tá bom? Então vamos para o próximo, que também foi feito em 2010, escrito em 2010, chamado O Menino e a Estrela, uma história de Natal. O Menino e a Estrela, uma história de Natal. Essa arte muito bonita, cartoonizada, né? O que acontece? Existe ali um período do ano, novembro e dezembro, que tradicionalmente as cidades trabalham as questões natalinas, né? Então o foco acaba sendo Natal. Escolas também, né? Festas de final de ano e tudo mais. E aí, como atrair, né, o olhar, o interesse da criança e do adulto num espetáculo que fala sobre um tema que todo mundo conhece, né? O Natal, né, o nascimento de Jesus, a gente aprende desde cedo como é que se deu. Então, como contar essa história de uma maneira criativa, né, respeitosa, né, e atrativa para crianças e adultos. Aí o que acontece? Eu tenho um personagem até hoje, que é um personagem que muitos fazem, né? Mas é um personagem que eu gosto muito de fazer, que é o Papai Noel. O Papai Noel, o meu Papai Noel, a gente fala o meu Papai Noel, né? Ele tem uma característica de uma ludicidade. É um Papai Noel que canta, um Papai Noel que sempre conta história, um Papai Noel que faz piada, é um Papai Noel que diverte. Não simplesmente se contratar o meu Papai Noel, ele não vai vir somente para entregar os presentes, mesmo que ele seja contratado somente para isso. Ele vai vir fazer um pocket show, né? Trazendo uma mensagem, trazendo um porquê ele estar ali. E aí eu trouxe esse Papai Noel entrelaçado com a história do nascimento de Jesus. Como isso? Né? Como fazer com que um símbolo tão comercial que é o Papai Noel e o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus, entrelaçados de uma maneira harmônica que não fique restrito a contar a história e entregar presentes, né? Então, o que acontece? O Papai Noel, nessa história, ele é responsável por manter a magia do Natal acesa, por manter as pessoas lembrando que o Natal existe, por manter as pessoas
manter nas pessoas o encantamento do Natal. E aí, ele é responsável por manter as estrelas brilhando no céu. Por quê? A partir do texto, toda vez que uma criança nasce também uma estrela lá no céu, né? E o Papai Noel precisa manter a magia do Natal acesa, porque o que mantém as estrelas brilhando é a magia e o amor da pessoa que aquela estrela simboliza, né? Já se percebe aí um vínculo com a questão de Jesus e a estrela que surgiu, né, a partir do nascimento de Jesus. Então, essa imagem de uma estrela surgindo com o nascimento de Jesus, eu trouxe para que todas as crianças, né, se aproximassem da história de Jesus, e toda vez que uma criança nasce também uma estrela. E ela só se mantém brilhando se a magia do Natal, o verdadeiro sentido do Natal, permanecer no coração dessa criança, né? E aí o que acontece? A história conta a vida do menino Hugo, que o pai faleceu, ele é criado pela madrasta. Também eu tenho muito disso de não explicar onde é que estão as pessoas, né? De não enrolar muito contando. Se eu quero contar a história do Natal, Jesus, Maria, José, o anjo, Herodes, né? Tem certas coisas que a gente corta para a história não ficar longa. Então, a mãe dele a gente não fala, a gente só fala que ele era criado pela madrasta e o pai morreu, e a madrasta tem outro filho, que dá mais atenção para outro filho, dá presente para outro filho quando chega o Natal, e ele não ganha nada. Então para ele o Natal não existe. Então ele, naquele momento da peça, ele diz que ele não acredita mais no Natal. Só que quando uma criança diz que não acredita mais no Natal, uma estrela no céu começa a perder o brilho. E ela só volta a brilhar se o verdadeiro sentido do Natal voltar ao coração dessa criança. Aí eu peguei também uma questão tempo, que foi na véspera do Natal que ele deixou de acreditar no Natal. Então, assim, ele tecia esperança ainda no Natal, chegou na véspera do Natal, em volta do pinheiro só tinha presentes pro irmão emprestado dele, e não tinha nada para ele. Então ele parou de acreditar, porque para ele o que ele aprendeu é que o Natal era presente, ele não tinha presente, ele não acreditava mais em Natal. Aí, como é véspera de Natal, o Papai Noel envia um duende para raptar o menino Hugo de casa e levar para a terra do Papai Noel, para que, à medida de urgência, o menino entendesse que tudo é magia, que existe uma magia no Natal, que o Natal não é só presente. Então, assim, pegar o Papai Noel falando que o Natal não é só presente, também é uma maneira de despertar uma coisa no público, né? Tá, mas o Papai Noel existe só para os presentes. Não, a gente deu um outro significado para Papai Noel. Aí ele vai para a terra do Papai Noel, e aí os duendes se juntam para contar a história do Natal, do nascimento de Jesus. Então, aí vem toda a parte do alto de Natal, né? O anjo anunciando, Maria, José, eles indo para Belém, né? Chegando lá, o Herodes, os 3 reis magos, né? Eles indo para para manjedoura, ele nascendo na manjedoura, né? Toda a história como a gente conhece. Obviamente que não tem como eu escrever uma história bíblica, né? Nesse caso, sem ler a Bíblia. Então eu li a Bíblia para ter a noção exata, né, de como está escrito lá, para ser mais realista dentro da escritura, né? É o livro que eu tinha que me basear. Se é uma história bíblica, eu tive, né? Eu li a Bíblia e estudei essa parte. E aí, então, a gente traz para o contexto, né, da magia do Natal, o Papai Noel contando, e ele diz que a única coisa que ele tem que fazer é manter a magia do Natal acesa, e os presentes que ele dá é um símbolo
dos primeiros presentes que Jesus recebeu dos 3 Reis Magos. Então, ele mantém essa entrega de presentes para que as pessoas não esqueçam o verdadeiro sentido do Natal. E é um musical, né? Então, a Maria canta, o anjo canta, todas as falas são cantadas, né? A maioria ali do Alto de Natal é uma grande música, né? Onde é contada a história do Natal. Esse texto eu escrevi em 2010, O Menino e a Estrela, uma história de Natal. A gente apresentou tanto em escolas de final de ano quanto em festividades natalinas das cidades, né? Diversos lugares de empresas, porque ela trazia de maneira sucinta, ela tem mais ou menos 1h10 por aí, a peça toda, de uma maneira sucinta a magia, né? E aí no final eu ainda oferecia, né, como bônus, o Papai Noel entregar presentes, se fosse o momento de entrega de presentes da escola ou da cidade. Então, além de ganhar toda a história, né, musicada, com figurinos super chamativos, o Papai Noel com um monte de duende, porque era todo mundo duende, né, na peça. E depois se transformavam nos demais personagens. Então, comentando O Menino e a Estrela, eu também desperto isso. Como contar uma história que todo mundo conhece, que a minha produção, um pouquinho antes de nós entrar aqui, falou, por exemplo, do Titanic, né? Por que esse Titanic, que fez tanto sucesso, fez sucesso? Porque havia uma história de um casal, a história é do casal, e o pano de fundo era o Titanic, né? Titanic não era o foco central era a relação, aquela história, aquele romance. Então, como transformar uma história que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe o final, né, de uma maneira que atraia as pessoas para ter a curiosidade de como é que a gente vai levar aquela história. Pô, a história do nascimento de Jesus e começa com o Papai Noel, né? Então, isso também tá vinculado, tá linkado ao estudo que a gente faz, né? Muitos livros, insights que a gente vai tendo, percebendo com sensibilidade, né? Porque de uma forma que a gente consiga deixar a coisa sucinta, não perder a essência, trazer diversão, né? Entretenimento, porque o teatro ele é entretenimento, então por mais que se tenha mensagens inspiradoras e tal, ele é um entretenimento, então eu preciso fazer com que as pessoas se entretam, que as pessoas fiquem entretidas, né, com aquilo, e divirtam-se e saiam com o coraçãozinho quentinho, né? Então, essa busca também de quando a gente está vendo uma obra, ou lendo uma obra, ou ouvindo uma música, de começar a pensar de que maneira diferente eu poderia falar a mesma coisa. A gente tem esses exercícios de sala de aula na língua portuguesa, né? Como dizer essa mesma coisa de uma outra forma. Pesquisem aí no dicionário e tal. Isso é extremamente importante para quem vai construir um texto. Porque falar simplesmente que o Titanic afundou, né? Tu lê no livro de história, tu vai lá e faz uma redação. Mas tornar aquilo aprazível, né? E atrativo e que encante, que as pessoas se vejam refletidas naquela história, aí é somente com sensibilidade e muito estudo em volta dessa temática. Então, toda vez que vocês tiverem um contato com uma obra, pensem, né? Vocês que querem escrever, pensem como eu faria para contar essa mesma história de uma outra maneira, né? E isso fica muito claro nesse meu texto, O Menino e a Estrela, uma história de Natal, porque O Menino e a Estrela
Todo mundo sabe que Jesus está vinculado à estrela, mas nesse caso é o Hugo e a estrela que se igualam a Jesus, porque na verdade a mensagem que Jesus deixa é que todos somos filhos de Deus e todos somos um, né? Então o Hugo tem a mesma importância que Jesus teve, então é todo um sentimento para a gente contar a história do Natal. Então procurar interpretar e buscar formatos diferentes para o mesmo conto é um grande exercício mental que isso pode ser praticado sempre, né? Constantemente. E aí vai ser a história, né? Da 2x2. Eu vou... Aqui são os folders de eventos que a gente participou, né? Feiras do livro, muita feira do livro. Eu tenho um personagem chamado Tio Gordo, que é o mestre de cerimônia. Aqui, ó, o Quando Chegar a Hora, Recreação, Tio Gordo, Perna de Pau. Já em 2011, as atividades e jornais. É uma história, né? É uma história que, desde lá de 2006 até hoje, né? Mário Sérgio Cortella, quando há muito tempo atrás eu apresentava e fazia mediações de mesas. A gente falou do Mário Sérgio Cortella, né, produção? O Tio Gordo já apresentou o Mário Sérgio Cortella. É isso aí. E aí a gente quero falar para vocês de uma época um pouco mais recente, que é de 2019 para cá, quando uma empresa de... eu acho que eu posso falar, né, produção? A empresa no qual eu fui contratado para escrever textos. Sim, né? Eu acho que pode, né? Que é uma empresa que é o Aqualocos Parque Hotel, que... Hora do própolis? Peraí. Agora deu de... Ah, deixa aqui? Tá. Obrigado, produção. A Aqualocos Parque Hotel, que é um parque aquático, temático, né, de diversão com hotelaria, que investe muito nessa parte cultural, de entretenimento, de teatro mesmo, de espetáculos, de shows. E aí eu comecei a desenvolver no Aqualocos um outro tipo de escrita. Por quê? O teatro, ele acontece geralmente ou num palco ou num lugar reservado dentro do parque para isso. Só que ele concorre com piscina, ele concorre com montanhas russas, com roda gigante, com passeio a cavalo, né? E como fazer com que as pessoas parem o que estão fazendo para ir lá assistir uma peça, né? Como fazer com que essa peça tenha entretenimento, faça sentido diante de toda aquela loucura de atrações e, principalmente, não ser apenas o entretenimento, trazer um conteúdo, uma experiência, uma mensagem, né? Então, o primeiro espetáculo que eu escrevi ali para o Aqualocos foi As Incríveis Invenções do Professor Artemis, que conta a história. Daí eu busquei uma referência de novo, né, no mundo de Beckmann, que eu tenho, dentro da minha produção de texto, eu tenho, como eu falei, eu tenho o meu Papai Noel, eu tenho os duendes, eu tenho esse professor maluco que volta e meio eu resgato, né? Eu tenho diversos personas, né, criadas por mim, que eu vou colocando em outros contextos, porque para mim eles são vivos, né? Então o professor Artemis, ele foi um resgate lá de 2010 da Fábrica dos Sonhos. Ele veio à tona com outra proposta, né? Que era o seguinte:
ele queria inventar uma maneira das pessoas serem felizes. Então ele tentou o sorrisômetro, o temporômetro, que era para parar o tempo, quando a pessoa está feliz, para o tempo, para ela ser mais feliz. O sorrisômetro, que era um mecanismo que a pessoa ficava sempre com a boca sorrindo. E aí ele também tem uma menina que é vizinha dele que fica incomodando ele nas invenções, e ele não dá muita bola para ela, né? Ele tá focado nas invenções, nos mecanismos, nas coisas. E aí eles, no enredo ali, ele vai chegando à conclusão que a felicidade está na simplicidade, né? Tá olhar o nascer do sol, e que existe um lugar para ser feliz, como foi um espetáculo feito por encomenda, né? Existe um lugar onde a gente pode ser muito tempo feliz, que é o parque, né? Mas com a sutileza da infância, né? De não perder o lúdico da infância. A gente se preocupa muito, quanto adulto, de ser feliz, de como é que a gente vai ser feliz, o que a gente precisa para ser feliz, e muitas vezes a gente esquece de perguntar para as nossas crianças o que é a felicidade, né? Ou o que eles acham, o que eles buscam, né? E muitas vezes a resposta, na maioria das vezes, a resposta está na criança, né? No sutil, no leve, no sensível. Então essa peça, ela conta a história do inventor maluco que chega à conclusão que tu, olhando com o olhar de uma criança, tudo transborda, e a felicidade é um estado de espírito que não é permanente, mas ele pode ser aproveitado quando acontecer, né? As incríveis invenções do professor Artemio. Depois eu escrevi Um Jardim nas Estrelas. E é sempre assim, os meus textos, eles trabalham sempre a busca, né? Que a gente está sempre buscando. Porque a humanidade está sempre buscando alguma coisa, a gente sempre quer mais alguma coisa. E aí, conta a história de um andarilho, um artista de rua, que está construindo uma escada para se chegar nas estrelas. E aí um menino de rua, engraxate, chega ali e diz: que maluquice é essa? E aí ele vai ensinando que, na verdade, ele sabia que é impossível chegar nas estrelas, né? Construir um jardim nas estrelas. Mas o que vale é o caminho e a maneira de caminhar, o processo, né? Então é um texto que eu busquei várias referências de livros. Tem coisa do Pequeno Príncipe, tem coisa da Lili Inventa o Mundo, tem coisas de outras obras, de poetas, tem coisas espíritas também, né? Tem linguagens espíritas, de alguns autores. Então eu fui resgatando isso porque o intuito era mostrar as diferenças que nós temos como seres humanos, a percepção que a gente tem, e quanto o objetivo pode estar lá em cima, mas a nossa evolução passo a passo, como ela diz mais a respeito de quem nós somos do que o próprio objetivo que a gente traça, né? É bem sutil e ao mesmo tempo é complexo, mas é isso. É uma peça que fala sobre as diferenças, sobre o autoentendimento. Lembra lá no começo que a gente falou de outros textos que eu escrevi, que era essa coisa de a própria Fábrica dos Sonhos, que era o rei de nada, que não tem a ciência do que se é, né? Então, quando a gente vê assim uma maluquice, um artista construindo uma escada para a estrela, a gente começa a brincar com a realidade. Será que isso é possível? Será que isso não é possível? Quem eu sou? Qual a limitação que eu tenho? Pô, tem um cara que sonha em chegar às estrelas e eu só quero, sei lá, comer uma pizza, né? Então como somos diferentes, o universo é diferente, e a maneira de reação e de perceber as coisas é diferente, né? É um texto que fala sobre bullying e sobre as diferenças, né? Porque o personagem que
interpela o artista, sempre fala, chama ele de louco, desmotiva ele, e ele sempre motivado, querendo que ela aprenda o que está por trás disso. Não é uma escada para a estrela. É o que isso representa na vida dele como objetivo, como força de vontade, né? Quando a gente tem uma força de vontade, um objetivo muito grande, a gente se impulsiona para fazer coisas que nos desafiam. E é esse o intuito. Aí depois eu ganhei um desafio da empresa que era escrever um texto por mês. Escrever um texto por mês e montar um texto por mês. Montar o espetáculo inteiro. Um por mês, 30 dias. A cada 30 dias mudava o tema. Então, a gente ia, março era um tema, abril era outro tema, maio outro tema, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Terminava em novembro. Eram 9 temas. Cada mês um tema. E eu ganhei o desafio de escrever um texto para cada mês. Escrever e montar. Claro que eu não assinava a direção, né? Nesse caso era escrita mesmo. Então, a gente estava ensaiando um texto, eu já estava escrevendo outro e a gente estava apresentando um terceiro. Né? Então, era assim, praticamente eu escrevi 2 textos por mês, de aproximadamente 20 minutos. E aí, como é que eu vou facilitar minha vida? Né? Porque eu preciso escrever um texto por mês, de 20 minutos. Uma dica que, para calcular o tempo de texto, no computador, tamanho 12 de letra, cada folha são em torno de 5 minutos em cena. Tá? Cada folha, tamanho 12, são em torno de 5... Claro que daí tem o espaçamento, música, mas é em torno disso, tá? Se um texto tem 30 páginas, né? São 5 minutos... Não, 30 páginas é bastante, né? Quanto é que dá 5 vezes 30 aí, produção? 5 vezes 30 dá 1h50, é isso? 150. 150 minutos. É, isso aí. Mas digamos, 10 páginas... É um texto para 50 minutos, tem que ter 10 páginas de escrita. Basicamente é isso aí, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo para a gente conseguir colocar o tempo conforme a nossa necessidade. Eu quero escrever 45, então tem que ter tantas páginas escritas produzidas. Então, eu tinha 9 temas para escrever daquele ano, 9 textos, um por mês. E aí o que eu criei? Eu criei um clã, que era os Guardiões dos Segredos. Então, na verdade, eu, ao invés de fazer um texto por mês, eu escrevi um episódio por mês. Era como se fossem 9 cenas de 20 minutos, encenadas por esses guardiões. Então, os guardiões vinham e encenavam aquele tema, né? E daí se falava dentro do contexto do tema. E aí, quando a gente ia falar, por exemplo, das mães, ao invés de falar de mãe somente, eu buscava referenciais de poesia, de sentimentos, de emoções, né? Porque a mãe, né? É uma explosão de sentimentos. Então, sempre buscando uma coisa além do óbvio. Vamos falar de mãe... Tá, mas vamos falar de emoção, vamos falar de amor, vamos falar de perdão, vamos falar de reconstrução, vamos falar de entendimento mútuo, de crescimento, né, de filho pequeno, filho adolescente. Tem muitos temas que podem ser falados, né? Assim como eu falei da peça de Natal, como homenagear as mães sem cair no clichê, né? Falar da emoção, falar do que está interno da mãe, né? E aí, esses guardiões, eles contavam, eles viraram contadores de histórias. Então, eu transformei cada mês em um episódio dos Guardiões Contadores de Histórias. Então, essa parte de contação de história também é uma técnica muito usada por muitos autores de produção comercial, porque acaba te dando um conforto, no sentido de que se tu tem contadores ali contando a história, tu consegue fazer um texto onde o contador tá ali, né? Porque aí veio
a fulana de tal subiu a montanha, depois desceu. Aí o contador sai e a fulana de tal já trocou de roupa e já desceu a montanha. Já está lá embaixo da montanha. E aí ela sai de cena, entra o contador e diz que ela se molhou e depois ela estava não sei o quê. Aí sai o contador, deu o tempo. O contador, ele dá o tempo para o personagem se trocar lá atrás, né? Então ele tem essa grande técnica aí da contação de história para jogo rápido. Eu vou contar a história do Brasil sob o ponto de vista do desmatamento. Vocês lembram que eu falei que os duendes, eles viveram 600 anos, então eles conheceram toda a história. Então eles contaram a história. Então quando eu precisava que um personagem, né, uma pessoa do elenco trocasse de personagem, o duende vinha, contava um fragmento da história, porque a história é longa, né? São 500 anos de história. Então nem tudo a gente encena, né? Eu encenei português, os africanos, os imigrantes, a parte da criação de gado ali. E só que tem muito mais além disso. Então eu me utilizei da técnica de pegar o contador, ele vinha, falava um fragmento que não era encenado, mas era só contador, que no caso era um duende. No caso dos guardiões, eram os guardiões. Ele contava enquanto o elenco lá atrás, porque a gente sempre teve... eu sempre escrevi textos para no máximo 5 a 6 pessoas. Então se tem que fazer 30 personagens. Então essas 6 pessoas, cada pessoa vai fazer 5 personagens. E precisa um tempo para se trocar, para respirar. Aí vem a técnica do contador, que é uma delas, né? O contador vai contar uma etapa a mais temporal, né? Para que aquele pessoal possa se trocar. E dali, quando entra a próxima cena, já é outra cena, já é outro tempo, já vai mais para frente. Então, essa opção por contador para a escola funciona muito bem e acaba sendo uma maneira de conforto. Se fala, eu já vi assim, textos escolares falando do narrador, né? Que daí é o narrador ali. Seria mais ou menos isso, seria o narrador, né? O contador de história, o narrador. Só que, muitas vezes, o narrador, ele tá ou em off, né, falando no microfone lá atrás, ou parado, é uma figura parada contando. Ele pode entrar na história, né? Se é uma história da selva, pode ser a girafa tá lá contando a história, né? Não precisa ser o narrador ser uma pessoa neutra, ela pode estar no enredo da história também. Então, o narrador contador é um recurso, mas eu indico que ele faça parte, até porque para vocês terem um pouquinho mais de brilhantismo. E os narradores eu sempre escolhi, se fosse para ser 1 ou 2 narradores ao longo da peça, eu sempre escolhi os atores mais sagazes, os atores com mais técnica teatral, porque é só tu lá na frente falando um texto. Então, se eu vou colocar, para narrador pode ser o fulano que não faz nada muito bem. Não, justamente para narrador precisa ser um ícone ali da atuação para atrair, para não baixar o ritmo, para ter aquele pulso, né, de segurar a plateia e ser atrativo. Daí o narrador bem-humorado é muito legal, o narrador fazendo uma cantiga, que pode ser a capela, pode ser só com um tambor, né, se não sabe tocar um instrumento, ou pode entrar tocando um violão, né, para fazer essa costura entre as cenas. Então existem as cenas, existe uma costurinha, que às vezes a gente faz uma música, às vezes é alguém entrando com uma bandeira, saindo com uma vassoura, mas tem também essa possibilidade do narrador, contador, que vem
com um lúdico, um triângulo, uma flauta, ou simplesmente fazendo alguma movimentação que chame a atenção do público, que não fique assim, ele só entrou para dar uma enrolada porque os outros precisam se trocar lá atrás, né? Então eu usei essa técnica, como eu precisava escrever um texto por mês, durante 9 meses, eu usei essa técnica dos contadores. Então, cada mês eles contavam uma história. E os personagens eram sempre os mesmos, só mudava o miolo. Então, início e final. E aí eu ainda fiz uma coisa que era como se fosse uma série de TV, onde eles tinham uma abertura padrão, que era uma música e coreografia padrão, e uma música e coreografia final padrão também. Então, era a abertura e o fechamento, todos os meses era igual, e o meio da peça era focado no tema daquele mês, daquela experiência. Então, eu estou dividindo isso com vocês para que role alguns insights aí, né, que vocês possam usar isso como ferramenta também de exemplo. Aí, para concluir essa parte de texto comentado, eu vou fazer um comentário de mais 2 textos, tá? Que como a empresa ela é situada no litoral, aqui no litoral norte gaúcho, existem muitas corujas buraqueiras, né? Que é um animal que é nosso aqui do Rio Grande do Sul, do litoral norte, tem bastante, né? Tem as áreas de preservação das corujas. E aí foi me solicitado um texto para ser apresentado dentro da piscina que falasse da preservação das corujas buraqueiras do litoral. E aí, como é que eu vou... As crianças estão lá na piscina, brincando, e aí eu vou trazer um texto que fale sobre preservação das corujas buraqueiras, né? E aí, é um desafio que eu sempre gosto muito quando é um tema assim que eu não conheço muito, que eu não estudei anteriormente. Quando é um texto que eu posso escolher ou que é um texto que já me é mais natural, né? Eu uso o que eu sei, que eu já aprendi, pego algumas referências atuais, dou uma relida, relembro leituras e enfim. Mas quando eu não sei assim profundamente, né? Porque eu vou falar das corujas, eu não posso falar bobagem. Eu tenho que saber de onde é que elas são, né? Do que se alimentam, como é que... Então eu fui e fiz um estudo sobre as corujas buraqueiras, né? Um estudo aprofundado de hábitos, né? O que elas gostam de comer, como é que elas são, características de pele, de pelagem, não é pelo, né? Penas, penugem, cores, né? Como é que funciona a sociedade das corujas buraqueiras. E aí eu elaborei um texto que era o seguinte: as corujas buraqueiras, elas viram ali no parque um reduto onde ninguém ia fazer nenhum mal para elas, porque no habitat delas, nas dunas e tal, elas sofriam com os caçadores, sofriam com várias coisas, né? E ali no parque era um reduto de preservação, que realmente é, então elas se sentiam mais à vontade. O que acontece? É que um caçador descobriu que elas estavam lá, e não pode entrar caçador no parque. Então o que ele fez? Ele desceu no parque de paraquedas para caçar as corujas que fugiram das dunas. E aí se dá todo o enredo, porque ele cai bem dentro da piscina de paraquedas em busca daquelas corujas. E aí as corujas, existe uma interação onde eu trouxe uma personalidade mais esperta, né, mais sagaz para uma, e a outra um pouco mais lenta, demora para entender as coisas, mais inocente. E o caçador, um espertalhão que acha que sabe, mas na verdade
ele é bem, assim, ignorante, né? Vamos dizer assim. E aqui eu falo para vocês da importância que eu tive um estudo na década de 90 sobre clown. Estudei os Três Patetas, Carlito, Chaves, né? O Gordo e o Magro, né? A linguagem clownesca, né? Do palhaço, clown e palhaço. Mas o palhaço de cara limpa nem sempre precisa estar com o nariz e, né? Os Três Patetas, o Chaves, eles têm uma pesquisa de clown, né? E aí, quando se tem um elenco para se fazer uma história divertida, de 3, eu sempre procuro buscar essa pesquisa de clown. Então, cada um representa um clown, né? E dentro disso, eu desenvolvo os textos, né, de acordo com essa persona, né? Que é o Tony, o Branco e o pesquisa. Tony, Branco e o outro, ele vai me ajudar aqui, minha produção. É ao vivo, né? E aí, essa linguagem clownesca, ela funciona muito bem, que é o cara que quer se dar bem, né? A corrida maluca que tem aquele malvadão que sempre quer, o Papaléguas, também é uma linguagem clownesca que sempre quer ferrar o outro, mas o outro acaba se dando bem, enfim. Hã? Palhaço Branco, Augusto e Tony. Isso aí, Augusto, Branco, Augusto e Tony. São os 3 tipos, estudem isso, que vai trazer muito recurso para quando vocês quiserem fazer comédia, e não só comédia, drama, porque essa pesquisa do clown, ele traz uma persona já embutida, e todos temos o nosso clown, né? Cada um tem o seu, ou é Augusto, ou a hora vira Tony, hora vira Branco. Então, essa linguagem clownesca ajuda muito na produção de texto, porque já vem personificado na técnica. E aí, na técnica eu digo na teoria, né? Na teoria clown. E aí eu usei a técnica clown, as 2 corujas buraqueiras e o caçador, que no final ele se dá mal e ele acaba virando o biólogo que preserva as corujas, se convence. Então, se convence que precisa preservar, que as corujas, apesar de parecerem estranhas, elas são inofensivas, que elas têm aquele ar de mistérios, que saem à noite, só que é o jeito delas, né? Elas comem pequenas seres vivos, mas é o tipo de alimentação, enfim. Eu desmistifiquei a coruja, trouxe humor e ainda trouxe a ideia de que todos nós podemos ser um pouco de biólogo e respeitar as corujas, não ter tanto medo, que era Só que na história tem um cara que cai de paraquedas enquanto elas estão brincando na piscina. Então, trazer como fazer com que uma história, né, ou uma ciência, um conteúdo científico, que é a preservação das corujas buraqueiras, virar entretenimento. Traz um clown, traz a música, traz o ritmo, traz o absurdo, né, que é a forma como ele chega de paraquedas e tal. Ele troca de figurino, inclusive. Ele de caçador passa para biólogo. Como fazer com que isso tudo a gente faz em aproximadamente 10 minutos, né? Então é uma peça de 10 minutos que acontece dentro da piscina. Finalizando então, textos comentados, obras minhas comentadas, eu vou falar do Seival e um destino chamado Laguna. Você sabe o que é o Seival? Estudaram? Na Revolução Farroupilha, o nosso amigo Garibaldi, isso já é mais comentado,
Garibaldi, ele foi responsável pela força naval da Revolução Farroupilha, né? Então ele construiu 2 barcos, o Farroupilha e o Seival. E com a intenção de invadir Laguna, porque o porto de Rio Grande, os Farroupilhas não conseguiram dominar, então se ideou essa questão de invadir Laguna com esse plano mirabolante do Garibaldi de levar os 2 barcos. Tá. E lá ele conhece a Anita Garibaldi e começa o grande amor Farroupilha, Giuseppe e Anita Garibaldi, né? Que é tão comentado. Beleza. Aí a empresa adaptou um barco lá da área de diversão. Queremos um espetáculo que fale sobre esse barco e o nome dele é Seival. Tá. Eu não tinha um conhecimento sobre o barco Seival, assim como talvez muitos de vocês nem saibam que um dos barcos do Garibaldi chamava-se Seival. E aí eu comecei a estudar, comecei a reler, comecei a relembrar meu tempo de escola, fui livro didático para pegar. E aí eu disse, não estava dando, eu não estava conseguindo entender a real, como contar toda essa história que ele levou os barcos por terra, depois ele foi para o mar, daí lá chegando em Santa Catarina, um naufragou, ele foi nadando. Eu não conseguia entender como transformar isso num texto que tinha que ter no máximo 15 minutos, contar toda essa história do barco Seival. Aí eu fiz uma coisa que é uma dica. Não sei se vocês já conseguiram entender que cada texto comentado eu dou uma dica de técnica, né? Oferecendo recursos para vocês. E o Seival é muito marcante na minha carreira porque eu decidi que para eu escrever esse texto eu precisava ir até Laguna, né? Fazer o caminho que o barco Seival fez. Chegar em Laguna e entender esse universo. Então eu fiquei 5 dias em Laguna. Claro, eu já tinha estudado bastante literatura, visto vídeos, enfim. Então eu fiquei 5 dias hospedado em Laguna e fui em todos os lugares em que Garibaldi percorreu. Fui no local onde o barco Farroupilha, que era o outro barco, naufragou, onde eles se conheceram, Garibaldi e Anita, onde a Anita tinha casado a primeira vez na igreja. Fui lá e tem pedaços ainda do barco Seival, né? Tem um museu da cidade que tem pedaços do barco. Encostei, né? Comecei a conversar com as pessoas e viver, né? Eu vivi 5 dias em Laguna pensando no cenário da Revolução, dessa guerra que teve, dessa invasão de Laguna. Fui em todos os lugares pessoalmente. Todos os lugares eles têm uma marca, né? Aqui Garibaldi fez tal coisa, aqui Garibaldi fez tal coisa, aqui Anita fez tal coisa. Então eu fui na Associação Anita Garibaldi, na Fundação Anita Garibaldi, e fui falar com os especialistas, inclusive o senhor que mais tem obras ligadas à Anita escrito. Li, conversei com ele, senti o ar, respirei. Que horário que foi a invasão? Foi mais ou menos por esse horário. Nesse horário eu estava na beira ali do lago, né? De Laguna ali, tentando visualizar por onde eles chegaram, né? Cada etapa dessa invasão e depois o encontro, como é que foi, onde é que ele estava, onde é que eles ficaram, porque eles ficaram não na cidade no primeiro momento, eles ficaram mais afastados, e depois eles, enfim, ele olhava ela com luneta e se apaixonou. Então eu queria ter essa distância de como era a visualização dele com luneta, enfim. Eu entrei
né? Fiz um laboratório, que é aí que eu quero chegar. Um laboratório. Assim como é importante a gente estudar sobre o que a gente vai escrever, ter a sensação, ou ter empiricamente, através dos sentidos, aquilo que a gente vai falar, ter passado por aquilo, ou ter vivido em lugares ou em situações da qual nós vamos escrever, traz uma veracidade e também um poder maior de síntese também. Porque a partir daquele momento tu desenvolve um sentimento, né? E consegue se tornar palpável, e aí tu começa a perceber o que realmente é relevante para se transmitir. O que realmente é relevante para ser dito, né? Então, laboratório, né? A gente vai falar de uma árvore. Por exemplo, eu escrevi um texto recentemente sobre figueira centenária. Eu fui lá e fiquei olhando a figueira, o reduto de figueiras centenárias. Fui estudar a história das figueiras centenárias, como elas chegaram, como elas se alastram, né? Sentei na sombra de uma figueira, né? Então, assim, tu tem empiricamente sentir as coisas, né? E são vários temas. Por exemplo, Estância Velha, vamos falar de coro, né? Tem que ir lá no Curtume. Vamos lá no Curtume ver como é que o coro chega, como é que o coro sai, que cheiro tem, por que tem aquele cheiro, né? E sentir, né? Vivenciar aquilo que a gente vai escrever. O coro, daí porque na hora que a gente for escrever, a gente tem uma maior veracidade e também uma consistência maior, né? Porque a gente sentiu, a gente viu aquilo, a gente passou por aquilo, a gente estava lá. Então, o laboratório é algo também muito importante para a construção criativa dos textos. E aí o texto que eu achava que como é que eu vou conseguir fazer em 15 minutos, ele acabou virando um texto de 12 minutos, né? Ele é apresentado, está em cartaz ainda, e vai ficar muito tempo em cartaz. Eu consegui transformar toda essa história, todo esse sentimento, 5 dias lá, meses e meses estudando, em 12 minutos de atuação, né? Então, como é que a gente consegue isso? Primeiro, eu não podia passar de 3 páginas, né? Segundo, eu vou falar de um barco, mas não posso só falar daquele barco. Lembra que a gente falou do Titanic? Eu trouxe o romance de Anita e Garibaldi, né? A guerra em si, os estrondos, os efeitos visuais, sonoros, música, né? Quando a gente estava finalizando a edição, o cantor não era aquela voz que ia passar a impressão, a gente chamou um cantor bem específico, com um timbre, que daí trouxe aquela impressão de veracidade, de estar lá, de gauchismo, né? Porque é uma coisa bem gaúcha, né? A peça. Então, elementos, né? Importante elementos que a gente vai compondo e também deixando o trabalho emblemático, focado, objetivo, sucinto e com cores e muitos atrativos e com coisas que as pessoas possam se identificar, que a obra ela precisa se aproximar das pessoas, mesmo que tenha só um grande lúdico, elas precisam falar de coisas que as pessoas sentem, para que elas se sintam dentro daquele trabalho e aquele trabalho transmita aquilo que o autor pretende transmitir. Aqui eu termino mais um capítulo, mais um módulo de textos comentados. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouquinho.